Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se remunerado. Pedro Mexia identifica-se como mecânico de automóveis e João Miguel Tavares sente-se o Trump de Loures. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a letra de uma canção do novo disco de Chico Buarque lhe valeu acusações de machismo. Vamos nos rir disso daqui a pouco, neste Governo de Sombra, que é para o menino e para a menina, e em que o João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro da saída do armário. Tem algum anúncio a fazer, João Miguel Tavares? Não. É? Eu não tenho Não nos quer contar nada? Não. Aqui a minha vida a esse nível é bastante aborrecida. Eu casei-me com a minha namorada e depois foi até hoje. É pá, volta para o armário não... Portanto, isto está basicamente contada a história Há muita naftalina nesse armário. A minha vida amorosa foi essa assim. E, atenção, recomendo. É muito divertido. Muito até porque bem. a minha mulher não deve estar a ver lá em casa. Eu presumo que é porque a Secretária de Estado da Modernização Administrativa deu uma entrevista que foi muito badalada desta semana, que quer ser ministro da saída do armário. Saída do armário, em que ela admitiu que era homossexual. E é o primeiro membro do governo em Portugal a fazê-lo. Membro do governo e, verdadeiramente, eu diria também deputado. É verdade que já houve deputados na Assembleia da República que eram assumidamente homossexuais, mas eles já tinham assumido isso muito antes de terem chegado na Assembleia da República. Portanto, o primeiro é o Miguel Valdealmeida, que foi um caso muito famoso. E eram homossexuais que foram para a política e não políticos que revelaram ser homossexuais. Exatamente. E o outro caso é o Alexandre Quintanilha. Este caso é diferente. E então há dois tipos de reações. Um é aquela reação à Carlos Abreu Amorim, que disse que... Hoje, uma coisa assim não demonstra coragem, diferença ou novidade. Apenas exibe que não tem mais nada para dizer, disse o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Com uma elegância incrível. Acho que foi no Facebook, não é? Portanto, ficou lá bem. E isto é de uma insensibilidade e de uma deselegância. É uma coisa altamente fuleira de se dizer. Porque, como explicou a Graça Fonseca, e bem, não são as leis que mudam as mentalidades. Isto é uma frase dela e é bem verdade. Eu em tempos, escrevi já textos sobre isso, a dizer que nós temos uma legislação muito progressiva, aliás, progressiva ao ponto da questão da adoção gay, que era um assunto que, a meu ver, devia ter merecido algum debate público, foi aprovado, sem esse debate sequer existir. E, portanto, temos das leis mais progressistas do mundo ocidental, já para não contar com o outro, portanto, é do planeta todo. Mas e depois, dentro daquilo que é a visibilidade da homossexualidade, quando estamos a falar da área política, de figuras públicas, continua a ser uma espécie de não dito. O João Miguel Tavares escreveu um artigo há 2 anos em que considerava inconcebível que a totalidade dos políticos gays portugueses continue barricada nos respectivos armários. Exatamente. Isso não mudou muito, a não ser agora, esta semana. Não mudou. E há quem diga que não mudou porque já sou tão progressista que acho que a minha orientação sexual é algo de estrito domínio da minha vida privada, que é uma coisa que hoje em dia já é aceite pacificamente e, portanto, eu não tenho que andar para aí a dizer com quem é que durmo ou quais é que são as minhas preferências. Mas a questão de facto não é assim, porque isso é uma perfeita mentira. Portanto, aceita a explicação de Graça Fonseca de que a afirmação dela é uma afirmação política. Aceito e saúdo. E tenho pena que mais gente não faça isso. Não é por nenhuma espécie de voyeurismo. É porque, de facto, a homossexualidade, naquilo que conta, ainda é alvo de imenso preconceito. Nós andamos aqui muitas vezes perdidos ainda hoje. Vamos trazer para aqui vários exemplos de discussões escanifobéticas, mesmo.
E há muito, e mesmo na área LGBT há muita discussão absurda, mas este velho statement, não é? Que é alguém ter a coragem, sendo figura pública, sendo deputado, de vir dizer, olhem, eu sou, é um statement que ainda faz falta em Portugal e é inadmissível, a meu ver, de facto, que sejam tão raras as pessoas. Acredita, Pedro Mexia, que a atitude de Graça Fonseca pode vir a abrir caminho para outros políticos assumirem a sua homossexualidade? Há duas outras coisas muito interessantes nesta afirmação. Uma é o facto de ser assumida como uma afirmação política, sendo que, isso é muito interessante, porque o João Miguel disse aqui, nós tendemos a associar isto, a pessoa dizer com quem dorme, ela não faz nenhuma revelação da sua vida privada. Isto parece uma contradição, mas não é. Eu acho isso interessante, essa ideia de dizer que assumir a minha identidade sexual tem uma componente política, mas não tem nada a ver com a minha vida. Eu acho que essa distinção é uma distinção interessante e que eu gostei que ela tivesse feito. Em segundo lugar, continua a haver duas coisas que nós sabemos e que são ambas estranhas. Uma é que não há nenhum coming out em Portugal de uma pessoa que, algumas são mais conhecidas, esta não era uma figura muito conhecida, mas não há nenhum coming out em Portugal de uma pessoa que não se soubesse, no meio amplo ou restrito, que era homossexual. Nunca houve um coming out inesperado, do género. Não estava nada à espera. Ou seja, não vou discutir a questão da coragem, acho que não sou juiz de coragem, ninguém, mas de facto as pessoas que têm muito a perder do género políticos conservadores ou líderes partidários, na verdade, não deram esse passo. Sendo que também não há razão nenhuma para além das... na televisão isso era assim. Havia gente na televisão que claramente tinha receio de que chegar à frente e dizer, olha, eu sou, pudesse ter implicações a nível da popularidade deles, a nível das audiências dos programas que apresentavam. Não? Mas mesmo na televisão, as pessoas da televisão que fizeram o coming out eram tudo as pessoas que nós sabíamos que eram homossexuais. Portanto, nunca houve nenhuma revelação e isso também acho que qualifica o que se está a passar. Eu só discordo do João Miguel num sentido. Eu percebo o que ele diz, que é estranho e do ponto de vista da causa dos homossexuais é prejudicial que não haja pessoas a assumirem-se. O que eu contesto absolutamente é que alguma pessoa individualmente tenha a obrigação ou o dever de assumir a sua... Eu não disse isso. Eu sei que não, mas muitas pessoas o dizem. Não. Muitas pessoas o dizem. Aliás, nos Estados Unidos e na Inglaterra há aquelas coisas do outing. Exatamente. Que outros homossexuais denunciam homossexuais que não se assumem porque esse passo é um passo que não foi... Claro. Que não se deve sequer conceber. Agora, as pessoas têm direito, eu aplaudo as pessoas que assumem e respeito as pessoas que não querem falar disso, é a vida delas. Que significado é que atribui ao facto de só agora em 2017 haver um político a assumir que é homossexual em Portugal, Ricardo Araújo Pereira? O significado é capaz de ser evidente, é que ainda é difícil, ainda é visto como problemático, quando não devia ser. Eu gostava de viver num mundo em que isto não era uma notícia, em que a gente não dizia isto é excelente, porque pode... Lá está, o lado bom disto, ou um dos lados bons disto, é que acho que é importante que pessoas em cargos de poder, por exemplo... Embora comuniquem isso, dizer mas é muito importante as pessoas em cargos de poder, mas na verdade, e como digo, a última coisa que me apetece fazer é passar a testados de coragem, que sou eu para fazer, mas na verdade o mais difícil é fora de cargos de poder. Mas é aí que eu quero chegar. Tu falaste em Bragança, sim, é mais difícil a um cidadão comum em Bragança fazer o coming out mas talvez fique mais fácil para um cidadão de Bragança de acordo. Se começar se perceber isto é normal. De acordo, é isso mesmo. Agora, quando eu falava em cargos de poder, eu reforço isso, sendo pessoas do governo. Imagina, em Bragança, pá, eu sou gay. Como os políticos, pode ser, estás a perceber? Pode ser chato, tem um lado chato. Entregamos então ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Saída do Armário. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do... E agora para algo completamente diferente. De que modo é que o humor dos Monty Python
e as eleições angolanas se compatibilizam, Pedro Mexia? É algo completamente diferente, porque eu queria saudar a derrota do MPLA nas eleições de 2025. Não, isto não é por acaso. Em 2008 tiveram 81%, depois nas seguintes tiveram 71%, nestas tiveram 61%, daqui a 2 têm 41%. Portanto, em 2025 espero que... Mas mesmo com 41... Se calhar ganham. Houve até ao fim a incógnita de saber se tinham maioria qualificada. Até porque é capaz de haver mais alguém a fazer essas contas e a trabalhar no sentido... E não haver eleições em 2025, Exatamente. provavelmente. Não chegaram à maioria qualificada que tinham anunciado num primeiro momento como o resultado. Sim, e não tiveram e ganharam, mas ficaram em minoria comparado com a oposição em Luanda, o que é um resultado muito significativo e tem muito a ver com uma mudança geracional, etc. E, portanto, eu tenho lido o que as pessoas têm escrito sobre o novo presidente angolano, algumas que esperam que ele seja uma espécie de Gorbachev, a expressão foi utilizada, outros acham que é mais do mesmo. Há uma coisa que nós sabemos que é mais do mesmo, que é que quem fica à frente do partido é a mesma pessoa, José Eduardo dos Santos, quem fica à frente da Sonangol é a mesma pessoa, vão se manter e não se podem ser afastadas as chefias militares, as chefias das forças de segurança, as chefias dos serviços secretos, e foi até aprovada uma lei, primeiro numa versão maximalista e depois numa versão um bocadinho mais decente, que era uma lei que se aplicava a um cargo que eu acho muito interessante, que é aos ex-presidentes de Angola, que é um universo gigantesco que abrange uma pessoa. É, de facto, uma lei abstrata, só que só há um. E, portanto, essa lei, na primeira versão, era uma lei muito escandalosa, porque, basicamente, o impedia de ser perseguido judicialmente. Depois lá tiveram um assomo de consciência e a lei é um bocadinho menos escandalosa. E, portanto, se isso não mudar, as questões... Nós, às vezes, dizemos por simplificação Angola, e evidentemente não se trata de Angola, trata-se do regime angolano que nós temos atualmente, ou que têm os angolanos atualmente, que é um regime oligárquico, pais, filhos, filhas, etc., e plutocrático, onde o dinheiro manda. Esse regime não há grandes indicações de que vá mudar, mas pode ser que os Gorbachevs aparecem onde menos se espera, vamos ver. O que é que não vai mudar com certeza, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu gostava muito que mudassem coisas. Gostava muito que a expressão lufada de ar fresco se pudesse aplicar a este general do MPLA que vai ser o novo presidente de Angola. Ao fim de 38 anos de José Eduardo. Sim, mas não parece, não é? Parece ser uma lufada de ar putrefacto. Quer dizer, até ver... Eu quero dar o benefício da dúvida, mas até ver... Eu escrevi sobre isso esta semana. A questão que se coloca é saber dentro de quantos anos é que os filhos deste senhor estarão bilionários. Daqui a quanto tempo é que... Se calhar já são, pá. Se calhar é possível que já sejam. É possível que já sejam. Acho que já... Daqui a quantos meses terão algum meio de comunicação social português? Se não houver algum, não é difícil. Se nessa altura houver meio de comunicação social. Um Kwanza já dá para comprar metade. Talvez, sim, não é? E este facto que o Pedro Mexia já referiu de a oposição ter tido mais votos em Luanda do que o MPLA, atribui-lhe significado político, João Miguel Tavares? Tem desde logo um significado político forte que é que curiosamente é bom para o MPLA, é que credibiliza as eleições. Isso é uma coisa importante. É verdade. Dá credibilidade, porque toda a gente, quer dizer, nem toda a gente, mas suspeitava-se que aquilo pudesse ser... E a generalidade dos observadores de várias áreas políticas disseram que as eleições correram de uma forma muito mais positiva. Isso não é mau. Angola é um caso muito particular. Eu acho que, nesse aspecto, o José Eduardo dos Santos e o MPLA aprenderam muito com Portugal no sentido do Estado Novo, que foi fazer assim uma espécie de ditadura branda, em que, por um lado, não deixava de ser uma ditadura, por outro lado, podem sempre dizer aqui ao lado há muito pior. E é verdade, ali ao lado há muito pior. Mas e depois, a mim o que me custa nem é só Angola, que há de fazer o seu percurso, mas é a relação dos portugueses com aquela Angola. Isso é que é lastimável. Eu hoje li o artigo do Paulo Portas no Expresso e, francamente, tive que ir logo a correr ao armário dos sachos de fruto para enfiar aquilo. Porque aquilo é deplorável. Aquilo é uma coisa...
assim, mas mesmo deplorável. Eu a pensar que ele era aquele homem, eu crescia ali muito Já está a estragar. mas enfim, desculpa lá, que depois o teu decreto eu não posso comentar. Não estragas a surpresa. Mas enfim, é o que eu tenho a dizer sobre Angola. Ou seja, o que mais me O Pedro interessa em Mexia Angola fica são mesmo então os portugueses na ministro relação com Angola. do E Agora para algo completamente diferente e o Ricardo Araújo Pereira quer tornar-se desta vez ministro da recomendação com ou sem igualdade de género. Ricardo Araújo Pereira. Eu sou a favor da igualdade de género. Acho que qualquer pessoa decente é a favor da igualdade de E género. já tem material de apoio preparado para tomar funções Sim. para esse Ministério da Recomendação. Carlos, eu como toda a gente, vi as notícias. Não é? As notícias diziam que há uns livros da Porta Editora para meninos e para meninas. 2 cadernos de exercícios diferentes. 2 cadernos um diferentes. azul, o outro cor-de-rosa. Os polémicos blocos de atividades. Eu quero usar esta formulação porque raras vezes na história da língua portuguesa os polémicos blocos de atividades terão Que sido... eu ouvi dizer que tu tiveste já que adquirir no contrabando. Mas aí é que está, a questão é essa. Atenção. A questão é essa. Portanto, eu vi as notícias como toda a gente viu. Há livros da Porta Editora para meninos e para meninas. O dos meninos tem exercícios complexos, o das meninas tem exercícios para estúpidos. Era assim. A notícia do Público chamava-se qualquer coisa como serão as meninas mais limitadas? A Porta Editora parece achar que sim. E dizia, falaram com uma investigadora universitária sobre igualdade de género, que dizia ter reagido com total estupefação. Diz ela, é muito preocupante a representação social transposta para os blocos de atividades sobre o que os rapazes e as meninas estão aptos a desenvolver do ponto de vista das suas capacidades cognitivas. Assume-se que os rapazes estão aptos a desenvolver atividades de complexidade superior. Eu pensei imediatamente quem é a besta, quem é o autor desta calamidade, desta abominação. Quem é que, em 2017, considera que os rapazes têm uma capacidade intelectual muito superior à das meninas e escreve um livro, escreve 2 livros em conformidade. De resto, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género considerou, analisando esses cadernos de atividades, blocos de atividades, não é assim que se chama, considerou-os discriminatórios e desadequados e recomendou que fossem retirados do mercado. Já lá vamos, não escangalho. Não escangalho. Já estou a adiantar mais? Sim. Porque eu quis ver quem era o autor, quem era o energúmeno. E então pesquisei na internet, o autor chama-se Catarina Águas, nascida em 1983, licenciada em Educação de Infância em 2005 na Escola Superior de Educação de Lisboa. E eu pensei, isto é ainda melhor do que eu pensava. O autor, o energúmeno que inventou isto, não é um Marialva que foi escrever um bloco de atividades de férias para miúdos estúpidos, para miúdos espertos e miúdas estúpidas. Ainda pensaste que era o Nuno da Câmara Praga. Sim, exato. Nos intervalos de cantar não há, prazer maior que o selim e a mulher. Vou rabiscar aqui uns blocos de atividades. São com certeza. Estudo o seu fado, Carlos Vaz Marques. Eu pensei, só pode ser. É um tipo destes que rabiscou uns blocos e foi para a casa de fados cantar eu tinha um cavalo gingão, olha lá o que é. Não. Quem assume que os rapazes estão aptos a desenvolver atividades de complexidade superior é uma jovem que concluiu formação superior em educação há pouco mais de 10 anos. E eu pensei, pelos vistos é isto que se ensina na Escola Superior de Educação. E fui, como é óbvio, imediatamente comprar os polémicos blocos. Já, entretanto, retirados do mercado. Já retirados. Eu fui na expectativa de adquirir estupidez e primarismo, porque, a sério, eu queria ter estes blocos, porque é um documento da minha época. Há hoje, em 2017, uma senhora licenciada pela Escola Superior de Educação que acha que as meninas são estúpidas e os rapazes são espertos. E eu quero ter isso. Fui a vários sítios. Foi recomendado que fosse retirado do mercado. Exato. E a Porta Editora aceitou e retirou do mercado. Eu ainda, para a gáudia de todos nós, ainda já depois de retirado do mercado... Sacaste no mercado negro. Não era mercado negro, conseguia um estabelecimento em que os livros já tinham sido retirados, mas ainda estavam no armazém e eu consegui adquiri-los. E são estes os polémicos blocos de atividades. Ora, eu chego a casa, abro os polémicos blocos. Eu devo dizer que cheguei a casa como uma criança parva excitada, apesar de ser do sexo masculino. E, portanto, eu abro os blocos e a minha primeira impressão é que são exatamente iguais. Reparem, por exemplo,
temos aqui o bloco das meninas e o bloco dos meninos. O exercício é o mesmo. O dos meninos diz assim... Desculpem, a das meninas diz: a Gabriela tem um cão muito engraçado que se chama Pirata. E o dos meninos diz: o Gabriel tem um cão muito engraçado que se chama Pirata. E depois é para as meninas. Os meninos devem aqui fazer uns. E eu pensei, as meninas devem, sei lá, babar-se para cima desta folha. Não. Também é para fazer Também é para fazer uns. Pá, repara, por exemplo, segundo exemplo, deixa-me ver aqui. Por exemplo, aqui este... Queres ajuda para seguro. segurar? Não, obrigado, Carlos. Que É melhor, é uma espécie, é a lenca do preço certo, não é? Reparem, este aqui, para as meninas diz: a Ana foi passar férias à casa dos avós no campo e adorou ver os animais. E o dos meninos diz: o António foi passar férias à casa dos avós no campo e adorou ver os animais. O António viu uma andorinha, uma abelha, um coelho, um sapo e uma aranha. E a Ana viu uma andorinha, uma abelha, um coelho, um sapo e uma aranha. E eles têm que fazer a mesma coisa. Só mais um exemplo, que é para não cansar as pessoas. Deixem-me só... Atenção. Fazer aqui. Este também. Que é por... Ora, isto. Obrigado. E este aqui. Este já é outro exercício que diz para as meninas. Para os meninos, na primavera o Henrique diverte-se a descobrir os insetos que andam pelo jardim. Na primavera a Wanda diverte-se a descobrir os insetos que andam pelo jardim. Mas é tudo igual? Não é tudo igual. Há uma coisa que não é igual, que são os desenhos. Porquê? Porque a Porta Editora, isso vê-se aqui depois na ficha técnica, a Porta Editora, provavelmente sendo uma editora, pensou: como é que a gente vai pôr estes blocos o mais rapidamente possível nas bancas? Pá, dá um a uma ilustradora e outra a outra. E foi isso que aconteceu, que é a Ana Valente. A ilustradora Ana Valente fez o dos meninos, a Rita Duque fez o das meninas. No exercício que saiu publicado na imprensa... A forma como estão a ser escolhidos os homens, todo esse processo. Está bem, mas já lá vamos. No exercício que saiu publicado na imprensa... Há aqui uma suspeição de desigualdade de género? Parece-me que sim. E os rapazes... No exercício que saiu publicado na imprensa, a Ana Valente resolveu fazer um labirinto mais complicado, a Rita Duque um mais simples. Mais à frente foi o contrário. Já agora a Lenca vai segurar mas devias aqui. mostrar também o que saiu na imprensa. Mais à frente, vou já mostrar, sim. Mais à frente acontece, reparem, o urso goloso do caderno dos meninos tem um labirinto mais fácil e a Úrsula, no caderno das meninas, tem um mais complicado. Antes, já agora Para chegar o que ao saiu... frigorífico? Para chegar... Não, para chegar a sítios e tal. Já agora o que saiu na imprensa foi este que realmente transmitia. Foi publicidade enganosa para mim, porque transmitia uma ideia disto que depois realmente... Cá está, este realmente é muito mais complicado dos meninos do que a das meninas. Bom, como cheguei ao fim do livro e, de facto, há uns um bocadinho mais difíceis para meninos, uns um bocadinho mais difíceis para meninas, que têm a ver com o facto das ilustradoras serem diferentes, mas chega-se ao fim e o grau de complexidade dos livros é igual. Eu mostrei aqui vários exemplos. Basicamente é a mesma coisa, só que em vez de ser a Ana é o Filipe, etc, etc. E eu pensei, então, mas onde é que está aquilo que o público me prometeu? Que era blocos de exercícios em que se assume que os rapazes estão aptos a desenvolver atividades de complexidade superior. Eu voltei à notícia do público e dizia assim: salvaguardando que apenas viu 2 páginas, e eu, espera. Realmente vendo só aquelas 2 páginas. E depois eu fui ver as notícias todas. E quem é que só viu 2 páginas? Foi toda a gente, acho eu. Porque eu depois fui ver as notícias todas. Não. Eu fui ver as outras notícias todas e todas as notícias eram ilustradas pelas mesmas 2 páginas. As tais que são, de facto, tal labirinto. Muito dispares, sim. E, portanto, todas as notícias, eu comecei a constatar que toda a gente que estava a pronunciar sobre isto tinha visto apenas aquelas 2 páginas. A gritaria gerou-se, porque é muito fácil. Houve um histérico qualquer que pôs aquelas 2 páginas, escolheu aquelas 2. Ainda bem que disseste histérico. Pôs na net. Histérica eras Obrigado. agora. Há aqui uma particularidade, é que estes livros já são do ano passado, já estão há um ano no mercado. Eu imagino a Catarina Águas, a Ana Valente e a Rita Duque em casa a pensarem como todas as pessoas que são alvos de linchamento na internet, a pensarem o que é que acabou de me acontecer? O que é que me passou por cima? Alguém lhes ligou a dizer: olha, o livro deu sarilho. Qual livro? Eu não publico um livro há mais de um ano. Pois é esse! Mas porquê? Porque um dos exercícios, a Ana escreveu um labirinto e a Rita escreveu outro, E agora está tudo aos gritos. Atenção, a questão não é só esta. Não é só da capacidade. Portanto, aqui foi publicidade enganosa. Eu fui para tentar comprar uma coisa estúpida e, afinal, mentiram-me. Mas falta a questão do género.
Há ou não há nestes cadernos estereótipos de género? Há, sim, senhor. De facto, tendencialmente, o universo das meninas nestes blocos é mais o das princesas, o dos meninos é mais o dos piratas, as meninas fazem bastantes vezes atividades domésticas neste e os meninos atividades de ar livre neste, as meninas vão ao bailado, os meninos vão ao futebol, certo? Há estereótipos de género nocivos para ambos os lados. Por exemplo, Lenca, se me fizer o favor. Por exemplo, reparem neste exercício que diz o seguinte. As meninas diz, é o mesmo exercício, o das meninas diz, a Sara foi ao museu e ficou encantada com um quadro que tinha muitos quadrados. Pinta de verde os grandes e os pequenos de azul. O Pedro reparou que as janelas do seu prédio são quadradas, mas não são todas, pinta as grandes de verde e as pequenas de azul. Ou seja, a menina, a intelectual, vai ao museu. O miúdo está embasbacado a olhar para o próprio prédio, conforme se percebe aqui, fica na brandoa. Temos ainda outro exemplo em que a Marta gosta muito de ler histórias de princesas e tem muitos livros. Pinta de cor-de-rosa os que estão em cima e de verde os que estão em baixo. O Guilherme tem muitos carrinhos e arruma-os numa estante, pinta de amarelo os que estão em cima e de verde os que estão em baixo. Portanto, tem intelectual, está aqui sentada a ler. A besta está lá a remexer nos seus carrinhos e, portanto, sim, há estereótipos de género aqui, nocivos para ambos os lados. É o suficiente para o Governo intervir? A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, o comunicado diz, por orientação do Ministro, recomenda a retirada dos livros. Ora, recomendar a retirada de livros tem uma ressonância que eu acho que é perigosa. Se a Comissão para a Igualdade dissesse assim, a gente não recomenda estes livros, hein? Temos aqui 2 ou 3 que achamos que são melhores que estes. Eu achava isso perfeito. Dizer, a gente recomenda a retirada destes. Eu, por exemplo, eu vejo, porque sou pai de 2 crianças, vi muitos filmes da Disney que posso reproduzir de cor. Há muitos filmes e livros da Disney que exercem uma influência muito maior sobre as crianças, que têm exatamente os mesmos estereótipos de género, e eu não acharia bem que o Governo, a Comissão para a Igualdade, por orientação do Ministro, etc., sequer recomendasse a sua retirada. Os livros não fazem parte do programa. Quem quer compra, quem não quer não compra. Ficaria mais sossegado se a Comissão tivesse dito a gente não recomenda este tipo de coisa. Temos aqui uns outros melhores do que tivessem recomendado a retirada. A Comissão foi para além das suas competências ou limitou-se a cumprir o seu papel, Pedro Mexia? Há aqui os vários momentos, que é o momento antes de ver as 2 páginas e de ver mais do que 2 páginas. Quando eu li a notícia, pareceu-me tudo normal, ou seja, pareceu-me que a Comissão tinha detectado que havia um livro, que embora não fosse um livro oficial de nenhum sentido, mas era um livro que estava no mercado e achou por bem dizer que esse livro era ofensivo da igualdade do género, e que reproduzia estereótipos, etc. E, portanto, parece-me que a Comissão existe para isso. Eu só vi aqueles desenhos que foram reproduzidos na imprensa e que me pareceram não muito interessantes. Não percebo muito o conceito de exercícios diferentes para rapazes e raparigas. Exato. Há uma dimensão aí que me escapa. É logo um primeiro ponto. Em que medida é que as capacidades cognitivas dos rapazes e das raparigas serão diferentes, mas se calhar há pessoas mais versadas em pedagogia que me poderão explicar, mas depois, portanto, tinha uma opinião não muito formada, mas ligeiramente positiva face à maneira como a história foi apresentada. Depois o Ricardo foi à Candonga e trouxe isto e passou boa parte do dia a mandar-nos SMS com fotos disto. E realmente o caso não é esmagador. O caso não é esmagador. O que me preocupa mais... Há 2 coisas que me preocupam. Ou até 3, a terceira, no fundo, é o próximo tema. A primeira é nos termos em que as 2 coisas que o Ricardo, aliás, já referiu. Uma é a ideia de que alguém se possa pronunciar, tendo alguém em público, alguém com alguma competência para isso, tendo visto 2 páginas. Ou seja, estamos a falar de uma recomendação de retirar livros, que não é uma coisa que se deve encarar... Mas as 2 páginas não é o caso da Comissão de Igualdade de Género. Não é o caso da Comissão. De alguém que foi ouvido pelo público, não é verdade? Alguém que foi ouvido. Sim. Não, foi a maneira como circulou nas redes sociais e foi basicamente... Supostamente uma opinião que vai avalizar uma decisão. Exato. Não estou a dizer que essa foi a atitude da Comissão. Outra coisa é que me parece que seria muito mais
Eu ficar muito mais descansado exatamente o que disse o Ricardo, se a formulação fosse não recomendamos. Sim. E não recomendamos que se tirem. Até porque, e este é o passo que vai ser o próximo tema, e por isso só vou dizer o que é que estamos a falar, apesar de tudo, de obras para crianças e que, portanto, exigem um cuidado particular e que eu compreendo. Mas o problema é que já vamos começar a dar passos, nos Estados Unidos já foram muito dados passos, em obras para adultos. E se quiseres, já falamos sobre isso, a propósito do tema seguinte. Bom, este livro, já o referimos, estes livros já estão no mercado há um ano, foram agora retirados. Percebeu como é que a coisa se precipitou depois de um ano no mercado, João Miguel Tavares? Percebi. Houve alguém que no seu Photoshop caseiro ou no Paint juntou aquelas duas páginas, colocou-as ao lado uma da outra, a página dos labirintos, colocou nas redes sociais e a partir daí isso transformou-se num charivari, como tem sido habitual. Também é gosto e o pessoal tem que se entreter com alguma coisa e fica ali a indignar-se com isto. É evidente que quando aqueles dois labirintos são colocados ao lado um do outro, o impacto é grande. E nem toda a gente tem a pachorra do Ricardo para ir à candonga, não é? Por exemplo, atenção, é só para verem logo, é que as discriminações prolongam-se ao longo da vida. Porque eu tentei fazer o mesmo que o Ricardo e a mim não me venderam os livros. Houve suborno ou foi só... Eu devo dizer o seguinte. Tentei, em duas livrarias não me venderam. Por acaso, eu primeiro fui a um hipermercado, um muitíssimo simpático funcionário, quando eu lhe disse, olha, eu queria aqueles livros que foram agora retirados, ele, sim, os proibidos, e eu, quer dizer, não são proibidos, foram retirados e tal. E ele, não estava lá, e então ele ligou para o armazém da Porto Editora. E eu ouvi só... é que ele certamente fará com todos os clientes. Não, está bem, eu sei que não, mas eu só ouvi a parte dele. Ele disse, tenho aqui um cliente e tal, não interessa agora, mas... Que eu nunca vi na vida. O senhor gostava de ter os livros. Está bem, eu sei que são proibidos, mas... E, portanto, o facto da percepção, de haver uma percepção de que os livros são proibidos, acho um bocadinho inquietante. Mas depois acabei por comprá-los numa livraria porque já tinham sido retirados, mas ainda estavam no armazém. Foi fácil comprar os livros. Não houve suborno. Mas eu fui genuinamente à procura... É como quando compro livros, romances de José António Saraiva. Eu vou... É porque eu já sei que são coisas parvas que eu vou querer ler. E pensei, eu vou querer... Nós também lemos graças a ti, aliás. Exato, exatamente. Tu és o nosso fornecedor. Não tem nada que agradecer. É o tipo de coisa para eu me regozijar com primarismo. Eu ia mesmo e pensei, eu vou ter vou ter tema para 7 crónicas da Visão, supondo que a Visão dura 7 semanas. Não é? O Ricardo Araújo Pereira... Desculpa, só que isto, como sempre acontece, foi resolvido à boa portuguesa, que realmente há aqui uma pressão da opinião pública. O governo, por outro lado, pressiona um bocadinho através de uma comissão que inventou agora e a Porta Editora também, na vez de dizer não chateiem que eu sou uma empresa privada, vão dar água ao cão e os livros não têm nada de mal, também está no mercado do livro escolar, realmente é chato, estão aqui a pressionar-nos e toda a gente cede. A única coisa, para finalizar, que eu quero dizer é, eu como se sabe, eu tenho 4 miúdos e isto e sou um profissional, são 2 meninos e 2 meninas. e isto é um bloco de atividades para meninas e para rapazes dos 4 aos 6 anos. E o testemunho que eu quero aqui dar é que, nestas idades, as miúdas são muito mais pertas que os rapazes. São muito mais maduras e estão muito mais à frente. Isso é sexismo. Portanto, é só para dizer, é sexismo. Pois isto compensa, mas nesta idade, elas, do modo geral, são esmagadoramente mais pertas do que eles. Portanto... Bom, o Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Recomendação. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para agradecer a presença do público que veio fazer-nos companhia esta noite e quero recordar também que agora que regressámos ao cenário habitual, depois de termos passado por Paredes de Cora e depois do período de férias que gozámos, estamos de novo aqui aos sábados à noite e convidamos quem quiser juntar-se e passar connosco aqui um bom serão de sábado à noite. Ricardo, então, não há o habitual impromptu. Não quero. Quem quiser pode vir, inscreva-se no site da TVI. Esta semana já fui enganado uma vez por publicidade enganosa. Não vou colaborar agora na das outras pessoas. Portanto, inscreverem-se no site da TVI, virem cá ter connosco, passar aqui em
que é Luz de Baixo, um bocadinho do Serão de Sábado. Ora bem, temos então distribuídas as pastas e agora o Pedro Mexia vai explicar-nos porque é que se sente esta semana uma espécie de mecânico de automóveis. Espero que não seja para pôr em causa os mecânicos de automóveis. Não, já O estamos aqui a Pedro falar. Mexia é o único de nós que não precisa de levar o carro à revisão. Exato. E, portanto, pode... Se dito assim, tem um cunho que não sei se é Há um próprio. lado de Kim Barreiros, não é? Exatamente. Tem uma garagem da vizinha. garagem da Gajo vizinha, tipo, o que é exatamente. que ele está a dizer de ti? O que é que ele está a dizer de ti? Não tens que levar o carro à É o tipo de revisão? frase que é acompanhada deste gesto. Você não leva o carro à revisão. É sempre Eu estou aqui, imunda, não estou é? aqui a usar um estereótipo que dá jeito para esta conversa, que é o estereótipo dos mecânicos que estão à porta da oficina e quando passa uma senhora mandam piropos, geralmente no condicional. Fazia-te e acontecia. Bom, Tem calendários havia várias- sugestivos. Havia várias que saudades pessoas, até desses figuras calendários. Estão a públicas, desaparecer. que nós sabíamos que se portam com as mulheres assim. A única- Surpreendentemente, isto vem a propósito de Chico Buarque. de Chico Buarque, que toda a vida eu ouvi fãs, homens e mulheres, mas sobretudo mulheres, críticos, etc., a dizer que era uma pessoa incrível na empatia com as personagens femininas das suas canções, que escrevia sobre mulheres com ninguém, etc. E, portanto, nem Chico Buarque já, pelos vistos, está a salvo e foi acusado de machista por causa de uma canção em que ele diz, nomeadamente, uns versos, que são os versos incriminatórios, e que ele diz, ele fala de um homem que está a pensar deixar a mulher. Na verdade, a canção é mesmo o homem a falar, uma Exatamente. personagem que se propõe deixar a mulher por uma outra Sim, mulher. e ele diz, há 3 passagens que imagino eu sejam as incriminatórias, que é fala no capricho dela. Em segundo lugar fala em largar a mulher e filhos. E em terceiro lugar diz, de joelhos vou-te seguir. Estas são as 3 passagens. Bom, e não sei por onde começar, porque isto é tão palerma que eu não sei por onde começar. Portanto, é mesmo calhado para este programa. Sim, exatamente. Porque tu disseste uma palavra fundamental aí, que é a palavra personagem. Isto é uma personagem a falar. Pelos vistos, há pessoas que acham que tudo o que um cantor canta é ele que pensa. Exato. Como tudo o que um romancista escreve é ele que pensa ou está a dizer. Isto é uma personagem de uma canção a dizer coisas. Como aquela gente que bate no ator da novela. Exatamente. Não devias ter feito aquilo à Faz-se Gisela. aquilo. Exato, é isso. Bom, e o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer coisas banais, ele está a dizer coisas... Capricho, as pessoas não têm caprichos, as pessoas não largam a mulher e os filhos por outras. Mas vamos discutir a substância da questão. Não, é porque fomos obrigados a discutir a substância de tão disparatado. Há aí uma coisa de facto não faz sentido, que é largar a mulher e os filhos de joelhos. Não consegue Não, de fugir joelhos deles. vou-te seguir. É melhor primeiro começar a ir a correr em pé e depois então... O Chico Buarque respondeu muito bem, supostamente com uma conversa, diz ele, ouvida no supermercado, mas que é claramente ouvida lá em casa, dita por ele próprio, que é, machismo não é deixar a mulher pela amante, é ficar com a mulher e com a amante. Que é uma frase mais uma vez, que mostra a inteligência do Chico Buarque. E eu fico, há bocado estávamos a falar das crianças e do cuidado que tem que se ter com obras, com filmes, com livros, etc., que são para as crianças, porque as crianças não têm a capacidade de escolher e de se orientar sozinhas. Agora, será que estamos numa fase em que vamos dizer, em relação a alguém que não é uma pessoa qualquer, o Chico Buarque tem uma carreira que fala por ele, dizer, não, esta personagem da sua canção diz ou pensa coisas que nós achamos mal e que talvez possamos atribuir ao compositor que está a escrever. Eu proponho uma excursão à Biblioteca Nacional, por exemplo, para falar nos livros, e que se tire de lá das estantes todos os livros onde há personagens que exprimem pensamentos ou ideias que nós achamos Isso já aconteceu antiquadas, nos desagradáveis. Estados Unidos, já Claro. aconteceu Nos em Estados várias Unidos já aconteceu. escolas Nos e Estados universidades. Unidos já se tirou. O Mark Twain... Já se tirou o Mark Twain por usar a palavra nigger, não por o Mark Twain ser racista sequer. O Nabokov é pedófilo, coisa que é absurda, apesar de ter escrito a Lolita, etc, etc. O Philip Roth nem falar, ou seja, a quantidade de escritores, de músicos, de
cineastas que produzem obras onde há personagens ou ideias ou falas que há pessoas que podem não aprovar e infindável. Claro que as pessoas têm, não estou a questionar o direito de criticar, não é isso que está em causa. As pessoas têm todo o direito de achar, eu acho que este disco é machista, não sei o quê. O que eu estou a dizer é este deslizamento que faz com que uma pessoa, perante uma canção, não seja capaz de dizer a coisa óbvia. Isto é uma canção. É um senhor numa canção, tem outra e que diz coisas. É isso. Isso parece uma coisa que até uma criança, lá está, até uma criança percebe. E é triste ter que explicar a adultos. Vale a pena termos estas explicações todas e estarmos a gastar este tempo com Não deveria valer. Então não opiniões avulso Então não vale. sobre uma canção de Chico Buarque? Claro que vale. João Miguel Tavares. Opiniões sobre canções de Chico Buarque é sempre uma boa oportunidade de trazer para aqui as suas canções. Claro que vale. É porque o que é chocante nisto é que há um lado completamente discricionário. É que nós já não sabemos de onde é que elas vêm, não é? Como estava a dizer o Pedro Mexia, que até já o Chico Buarque é machista. Até o Chico Buarque, não é? Toda a gente, que era o Deus feminino, era o Deus de todas as mulheres. É um homem para quem realmente todos os homens sentem que Deus foi excessivamente generoso. É um tipo super bonito, olhos verdes, sabe cantar, compõe, toca viola, joga bem futebol, acho eu relativamente. O Ricardo até já ouvi dizer Aqui à mesa joga a quem bola. pode dar. joga a bola e é um bom romancista. Quer dizer, o que é que ele não tem? O que é que o homem não tem? E agora, este homem, que foi a primeira pessoa na música brasileira a fazer consecutivamente canções em que são escritas na pele de mulher, ou seja, ele está a cantar isto nos anos 70. Era um homem a cantar como se fosse uma mulher. Vir ser acusado de machista, mas atenção, mas é que... Eu não sei se mesmo hoje... que a canção... João Miguel, eu não sei se hoje cantar como mulher não é mansplaining. Eu acho que é mansplaining. Mas é que quando as pessoas... Vale a pena as pessoas ouvirem bem a canção, porque ainda que não fosse uma personagem, aquela canção é a canção de um homem submisso e completamente apaixonado, que ao longo da própria canção admite que a mulher por quem ele está apaixonado pode até andar a dormir com outros. Isso está em 2 versos. Se algum desalmado te fizer chorar, e depois, noutra parte, entre suspiros, pode outro nome dos teus lábios escapar. Ou seja, está a pinar com ela. Ela está a dizer o nome. Atenção, está a pinar com ela. Ela está a dizer o nome de outro homem. Isto é altíssima hermenêutica. Ela está a dizer o nome de outro homem e ele está a dizer, mesmo que tu digas o nome do outro homem, eu quero continuar contigo. E isto é machismo. Isto é machismo em 2017. É a primeira vez que a é exegese nós ficamos confusos. inclui a palavra pinar. É verdade. Sim, sim. Embora Maria Alzira Seixo, uma vez... O problema disto é, se isto fosse para levar a sério, nós, pobres homens, ficávamos completamente sem norte. Porque qualquer coisa que se faça, estaremos sempre a pecar contra um Deus qualquer do politicamente correto que é inventado e que sai por aí diariamente. Ocorrem-lhe outras canções ou outras obras literárias que eventualmente devam ser denunciadas pelos mesmos motivos que esta canção do Chico Buarque, Ricardo Araújo Pereira? A mim não me ocorrem porque eu tenho uma ideia que é sobre arte fazer julgamentos artísticos e não julgamentos morais. Isto de fazer julgamentos morais sobre obras de arte não é uma moda agora, mas também é uma moda antiga. Só que antes eram arcebispos. Exatamente. E agora são... Exatamente. Isso é extraordinário. E, portanto, é claro que, por exemplo, há uma música dos Beatles que se chama Run for Your Life, em que eles dizem, a voz que canta diz, é melhor que tu correres, rapariga, porque se eu te apanho com outro homem, olha que eu sou violento e isto vai acabar mal e não sei o quê. A Nancy Sinatra depois fez a versão feminina, é melhor tu correres, rapaz, porque se eu te apanho com outra mulher eu sou violenta. Nunca ocorreu, naquela altura, acusar nem o John Lennon nem a Nancy Sinatra de serem praticantes ou defensores da violência doméstica. Mas hoje, de facto, uma canção que diga coisas destas, o autor é chamado à pedra, confrontado com números sobre a violência doméstica, chamado a saber se acha que aquilo é uma boa influência para as pessoas. E porquê, acho eu? Porque, talvez, na altura do John Lennon, por exemplo, não houvesse esta inclinação para ser literal. Para dizer, o que é que o Chico Buarque disse? Ele acha que... Eu acho que a gente pode
fazer isso, não é? A gente pode dizer, o Sr. Essa de Queiroz acha bem 2 manos na cama, é? Podemos fazer isso. Podemos fazer isso sobre as coisas todas. O mundo ficava mais... Digamos que é estúpido. Mas... Então está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se identifica com um mecânico de automóveis esta semana e o João Miguel Tavares sente-se desta vez o Trump de Loures. Será que isso é uma forma de desqualificação ou porventura haverá quem o considere um trunfo eleitoral, João Miguel Tavares? Não, que haverá quem o considere... A mim não, ao Trump de Loures, mas quem o considere um trunfo eleitoral parece-me óbvio. Quero falar das mais recentes propostas do candidato do PSD, André Ventura, à Câmara de Loures. Exato, não é? Nomeadamente, é a favor da prisão perpétua e diz que em certos casos não ficaria nada chocado com a reintrodução da pena de morte. Exato. Ele começou, atenção... inovar. Ele começou com a história dos ciganos, não é? Em Loures, e por causa dos apoios e não pagarem as rendas. Aí, mais uma vez, o Trump de Loures tem 2 lados. É isso que eu queria dizer, que é o Trump, propriamente dito, e as reações ao Trump. O Trump alimenta-se disso. O Trump não existiria isolado só com uma direita americana. Aquilo que faz o Trump funcionar é a dinâmica entre as barbaridades que ele diz e que a direita gosta de ouvir e a reação, muitas vezes descabelada, às barbaridades que são ditas porque a esquerda odeia. E é nesse extremar de posições que o Sr. Trump vai deitando a sua caminha, vai fazendo a sua caminha e vai vivendo ali. E essa dinâmica está a querer ser repetida claramente pelo André Ventura em Loures, à escala nacional, não é? Não acho que venha para aí um Trump, mas ele quer ser o Trumpzinho de Loures. E é muito engraçado ver esse processo, porque ao contrário de muitos outros, o André Ventura não é estúpido. O que só torna isto pior, porque ele está a fazer aquilo de uma forma completamente planeada e planificada. E as reações são de indignação, não é? São de acordo com aquilo que ele espera. A reação aos ciganos, a reação é também muitas vezes muito pouco inteligente, porque pode não se atacar a comunidade cigana como um todo, mas ao mesmo tempo abrir um espaço para discutir e como é que a comunidade cigana está ou não inserida em Loures e saber se isso é ou não um problema. Porque quando se diz apenas isso é um assunto tabu, não pode ser levantado, estão a fazer um favor ao André Ventura, porque ele aí vai ter com a sua base eleitoral e estão a ver, sou eu que vos represento. Aqueles senhores todos não querem falar deste problema. E, portanto, é desta dinâmica que ele vive. Mas o André Ventura foi os ciganos, foi a prisão perpétua, foi querer transformar a Polícia Municipal numa espécie de milícia armada, num exército em Loures, já que ele não pode mandar na PSP. Ele tem aquela do Salazar em cada esquina? Ou... Não, ele não tem aquela do Salazar em cada esquina, mas tem uma melhor, que foi o José Pinto Coelho, do PNR, ver dizer: mas que vergonha é esta? Este senhor está-me a roubar o discurso. Atenção, eu não estou a gozar. Ele disse exatamente isto. Parece uma piada, mas não. Parece-me que a queixa de José Pinto Coelho não tem fundamento, Ricardo Araújo Pereira. Carlos, a verificar-se, sim tem algum, mas a verificar-se que André Ventura lhe roubou o discurso... Fazendo fé naquele provérbio popular, André Ventura tem 100 anos de perdão, porque o discurso do Pinto Coelho também é roubado de um tipo chamado Adolfo, que havia. E, portanto, há aqui toda uma série de matrioscas do plágio político. Agora, desculpa, deixa-me só acrescentar, porque é uma coisa importante, que é para concluir o meu raciocínio, que é isto estar a ser feito dentro do PSD também não é por acaso. E isso preocupa-me. Aquilo, de facto, o acumulado de situações, não é por eu ter dito aquilo dos ciganos, é por ser os ciganos, o exército, a milícia, a prisão perpétua, a pena de morte para terroristas e para pedófilos homicidas. Foi o que ele disse, para pedófilos homicidas. Pedófilos homicidas na categoria... O que é a categoria de pedófilos homicidas? Não é aquele filme de terror que é o Holocausto Canibal. É simplesmente juntar 2 palavras horripilantes. É pá, sim. Mas então um pedófilo homicida também seja terrorista. Isso então é morto 2 vezes. Mas eu sinto que a ideia de pena de morte para terroristas em Portugal, tendo nós um problema de terrorismo tão acirrado, talvez tenha algum apelo popular. Sim. Além de que, em geral, eles próprios tratam disso. Quando o que é que um candidato com este discurso faz nas listas do PSD, Pedro Mexia? Mas não sei porque na verdade, podia haver alguma margem de latitude em algumas coisas. Por exemplo, podia-se dizer essa questão posta na questão dos ciganos.
a sua dúvida posta na questão dos ciganos, que era dizer assim, bom, ele não estava a estigmatizar os ciganos, estava a dizer que havia problemas que têm a ver com a criminalidade ou que têm a ver com o rendimento mínimo, em que os ciganos... Não foi bem isso que ele disse, porque a formulação dele foi muito do género o cigano, não sei o quê, não é? Bom, agora aqui, defender a pena de morte, ou pelo menos não achar que ela se justifica em alguns casos, é taxativamente ir contra o programa do PSD, os estatutos do PSD, onde há uma referência a uma oposição, não sei qual é a expressão, não é veemente, mas coisa do género, à pena de morte. E, apesar de tudo, não sei se houve paralelos recentes de alguém falar de um político e de um candidato falar da pena de morte. E, portanto, aí já estamos a ultrapassar uma fronteira. E muitas vezes se diz que o PSD virou à direita. Eu não sei exatamente se o PSD virou à direita do ponto de vista ideológico, mas o PSD, que teve durante muito tempo uma espécie de complexo de esquerda, ou seja, era um partido que vogava muito na indefinição ideológica, tinha um bocado horror que lhe chamassem um partido de direita, agora está a cair, e eu acho que o ambiente das redes sociais é muito propício a isso, uma espécie de complexo de direita, que é vamos fazer coisas que chateiem a esquerda. Que é a mesma razão pela qual algumas pessoas já, em conversas que eu já tive, defenderam o Trump. Eu não gosto do gajo, mas os gajos chateiam à esquerda, que é a discussão política de jardim-escola. Exato. Defender alguém porque ele chateia os adversários políticos, É isso. mesmo que seja uma besta, é o grau zero. E, portanto, eu esperava que alguém já tivesse... Já houve algumas pessoas do PSD, diga-se. Sim, afastarem-se Feliciano Barreiras Duarte, Exatamente, por exemplo. Mas... Entretanto, a candidata do PS a Loures esta semana também se envolveu numa pequena polémica, porque deu uma entrevista ao Observador dizendo que André Ventura poderá ser um bom vereador, e dando a entender que se o PS ganhar poderá dar pelouros a André Ventura, isto na hipótese de André Ventura ser eleito, e depois o Observador fez a notícia dizendo que ela admitia uma coligação com o PSD. Esta é coisa que ela rejeita, a expressão coligação, mas pronto. Isto que leitura é que pode ter É mais um divertimento estival. É mais um divertimento estival, porque ainda falta aí um outro ponto que tu não referiste. Não é? Que é o facto do PSD ter depois feito um comunicado sugerindo a António Costa que retire o apoio à sua própria candidata. Isso foi muito divertido. É o PSD a dizer ao António Costa, então apoiam este fascista. É o nosso candidato. O PSD, exatamente. O PSD emite um comunicado a dizer ao António Costa, mas que vergonha é esta da vossa candidata dizer que apoia o nosso candidato? Foi isso Sendo que o PSD em Loures, como é público, tem sido muleta na Câmara do PC. Isso é conhecido. Portanto, o PSD está totalmente de cabeça partida. Bem, saltamos já para os decretos. O Pedro Mexia decreta tarde piaste. Vou ter que voltar a isto. O João Miguel já falou que é não, já nem vou falar da questão da Angola, porque já não vale a pena. Mas o artigo de Paulo Portas no Expresso de hoje diz que José Eduardo dos Santos soube sair pelo seu próprio pé, que é uma interpretação altamente... Ele saiu porque está numa condição de saúde fragilizada, como toda a gente saiu pela pode sua própria ver. maca, não é isso? Mas diz... Não fui eu que fiz essa piada. Mas ele diz Paulo Portas, ele não é um Obiang, o senhor da Guiné Equatorial, porque não se perpetua no poder. E, portanto, o que é que Paulo Portas diz? Não vamos compará-lo com esse facínora. Era interessante que Paulo Portas, que eu acho que, se bem me lembro, terá sido membro do governo e até ministro dos Estrangeiros, tivesse impedido que esse facínora fosse membro da CPLP. Esse nosso parceiro lusófono que não fala português e que entrou na comunidade dos países de língua portuguesa, que está há mais tempo no poder que José Eduardo dos Santos, e que Paulo Portas, comparando com José Eduardo dos Santos, diz, ele não é nenhum Obiang, mas o Estado português, incluindo o governo que o Paulo Portas fez parte, não achou bem não pôr entraves a que a Guiné Equatorial, que é um regime realmente que não interessa ao Menino Jesus, fizesse parte da comunidade e, portanto, tarde piaste. O João Miguel Tavares decreta tiro no porta-aviões.
Sim, é por causa destas notícias que, a propósito do grupo Empresa, não é? O grupo que tem o Expresso, a SIC Tem o Expresso e a uma SIC série de revistas. que anunciou que até ao final Nomeadamente do ano ou uma vende revista, as revistas, ou é- então elas poderão ter que fechar, nomeadamente a revista Visão, que tem ótimos colunistas, principalmente na última página. É verdade, João Miguel. É verdade. Mas quer dizer, o Balsemão é o patrão da comunicação social em Portugal, não é? Tem um papel muito importante desde a fundação do Expresso e todos nós sabemos que todos também sabemos que a empresa tem uma dívida acumulada muito, muito grande. Mas agora 190 milhões de euros. Que é uma barbaridade, mas agora está, e sabíamos que havia problemas, mas está mesmo a bater à cega, não é? A dizer que a Visão vai fechar, que as outras publicações estão em risco de fechar, significa que pode ser o início do fim, se calhar não é só da Visão, mas também, tendo em conta o estado lamentável que estão muitos grupos de comunicação social, pode vir aí um problema grande em cadeia para uma profissão que está cada vez mais posta em causa, não é? O Ricardo Araújo Pereira decreta tomates SIC. Tomates SIC, Carlos. Isto é a TVI. Eu sei, não tem a ver, não é essa SIC. Na capa do jornal Sol, hoje, vem umas escutas de José Sócrates e o Sol põe na capa as palavras de José Sócrates. Diz o Sol, na capa, diz: o António Costa não tem tomates, SIC, para ser Primeiro-Ministro. Eu gosto do conceito de tomates SIC, do Sol pôr na capa. Atenção, em letras é como é a manchete. O SIC também está em grandes letras. Não tem tomates SIC para... Eu gosto dessa parte. E gostou dos dois asteriscos também? E gostei dos... Sim. A questão é que José Sócrates diz: Sr. António Costa não é... Quem devia ser Primeiro-Ministro e líder do PS era Marinho e Pinto. Por isso, João Miguel, se tu achas que a geringonça não presta, imagina que se fosse o Sócrates a mandar era com Marinho e Pinto. Não, atenção. E está concluída assim mais uma reunião semanal. mais De 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.